Maurício, eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho que você lançou agora recentemente, do que ele trata. Falasse um pouco da gente, do seu livro novo, mais novo. Eu vou começar respondendo a grande curiosidade das pessoas, é o título do livro, né? Também se fala com os pés, eu estou contando uma história de futebol, né? Na verdade, o livro, como eu já disse aqui, eu procurei contar histórias vividas por mim, no jornalismo impresso, na televisão, no rádio, das atividades como publicitário também, que mostrassem como as coisas ocorrem no nosso meio, que muitas vezes o grande público não tem conhecimento. O jornalismo é feito por profissionais, por gente, né? Então há casos aí de colegas que morreram no ato do trabalho, histórias extremamente curiosas, aquela coisa, deu tudo errado e no final deu certo porque deu tudo errado. Televisão e rádio tem pelo imediatismo da coisa. O livro também se fala com os pés, tem esse título, porque eu tive o privilégio de trabalhar, Cássio o conheceu, com um dos grandes radialistas brasileiros, chamado Henrique Lobo, que foi o mestre de várias gerações de profissional, principalmente em São Paulo. Henrique Lobo foi jurado de Silvio Santos na década de 70, 60, né? Era um jurado bonzinho. E uma vez, no trabalho de produção de rádio, gravação de novela de rádio que eu fiz isso, ele parou a gravação e disse: gente, pare, está tudo errado, vocês têm que entender que também se fala com os pés. Ou seja, para você falar ao microfone, você tem que movimentar o seu corpo, você tem que se afastar, se aproximar, né? Você tem que criar uma intimidade com ele. E nunca me saiu da cabeça essa frase, né? E o livro também, esse título se refere a uma trajetória de vida, porque eu relato aí quase 50 anos de vida profissional, e mais do que isso, né, até um pouquinho, e eu deixei atrás pegadas da minha vida, né? Então tem esse duplo sentido. Então são casos reais. Claro que o trabalho literário a gente sempre dá aquele floreio, como todo escritor sabe. Eu procurei ser o mais fiel à verdade. Confesso que em alguns momentos exagero, principalmente naquilo que diz respeito ao humor, porque são histórias muito engraçadas, né? Coisas que a gente vê dentro da televisão, né? Que o padre está rezando missa e a barata insiste em voar na cara do padre. Eu conto essa história, né? E com isso eu acho que, Tiago, eu estou dando uma colaboração também histórica, porque eu conto a evolução da televisão no Rio Grande do Norte, né? Eu comecei a trabalhar para a TV do Rio Grande do Norte 1 ano e meio antes dela entrar no ar, lá em São Paulo. Cássio era companheiro de trabalho. Quando eu vim para Natal em 1975, a TV estava no ar há 3 anos, e a minha cara estava no ar nesses 3 anos já. Então, conto também, que eu acho que que eu não poderia me furtar esse dever, eu conto um pouco da evolução tecnológica do jornalismo impresso, do rádio e da televisão que eu vivenciei, né? Hoje, quando nós temos aqui gente que teve o privilégio de viver todas essas fases, mas alguns não viveram, não tiveram a oportunidade de viver dentro da redação ou dentro da estrutura técnica de produção do rádio, do jornal e da televisão. Então, eu acho que essa informação de evolução tecnológica é bastante interessante também, né? Eu sou as pessoas que me ajudaram na apresentação desse livro, Cássio como revisor, Tarcísio Gurgel como autor do prefácio, nosso amigo Valério Mesquita como autor da Orelha, me chamaram com um pouco de exagero de memorialista, mas eu sinto que realmente é uma coisa que eu tenho, que é de contar. Não é apenas valorizar o passado, mas mostrar que o passado é sempre fonte de exemplos para o presente e para o futuro, né? A nossa história é contínua, nada surge do nada de repente, há sempre alguma coisa que precede. E essa experiência, ela nos ajuda a entender o que pode ocorrer pela frente, né? Então, basicamente é isso, Tiago. Histórias, grande parte delas extremamente alegres, curiosidades, né? Mas quem ler o livro vai ter um apanhado de como foi
a evolução da televisão, também do rádio, né, no Brasil e, em particular, aqui no Rio Grande do Norte. São, eu acho que 40 e poucas crônicas, né, Cássio? Eu já perdi até a relação, quase 50 crônicas, algumas um pouco mais longas, outras mais concisas, em que eu conto essas histórias que ajudam a entender um pouco o processo de criação, principalmente do rádio e da televisão. Ok, obrigado, Maurício. Gustavo, você é um jovem pesquisador aí, representa a nova geração de pesquisadores da nossa cultura literária. Eu gostaria de saber, assim, qual o seu ponto de vista, as suas observações, por exemplo, sobre a nossa produção contemporânea, se você consegue... Você é estudioso, pesquisador, você conhece muita gente boa do passado, né? Você já escreveu, já estudou. Você consegue fazer um balanço aí da nossa literatura, da nossa produção contemporânea? Por exemplo, você falou que está fazendo uma antologia de cronistas, né? Então, nós tivemos muito bons cronistas no passado. A gente continua tendo assim, esse mesmo nível. Assim. O que você acha? Quais suas observações sobre a nossa literatura contemporânea? Você consegue já fazer isso? Na seara da crônica, o que eu percebo hoje é que a crônica tem perdido o espaço no jornal, né? Aliás, a literatura tem perdido espaço no jornal, né? Não porque a literatura abandonou o jornal, mas porque o jornal abandonou a literatura, né? Nós não temos mais críticos, não temos mais ensaístas, não temos mais cronistas, articulistas, né? Em que a literatura circule no veículo do jornal para o grande público, né? Então, a crônica foi o que perdeu muito isso, porque, segundo Vinícius Moraes, dizia que a crônica era o coração do jornal, né? Que era a parte leve do jornal. E nós tivemos grandes cronistas que, no mesmo tempo em que a crônica, vamos dita moderna, era praticada por Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, nos jornais cariocas, né? Nós tínhamos Nilton Navarro, Berilo Vanderlei, que estavam fazendo crônica, vamos dizer assim, com a mesma qualidade e retratando um pouco da vida da cidade. É isso que é impressionante. Você for investigar as crônicas escritas nos anos 50, 60, é muito interessante porque você vê um retrato da vida, as coisas como aconteciam, é uma história do presente, né? Do presente que ficou registrado, né? E que ainda estão nos arquivos dos jornais, né? Algumas foram publicadas em seletas de livros, mas a nossa grande dificuldade é que os livros se esgotam e não são reeditados, né? Esses trabalhos, quer dizer, são trabalhos voltados para o passado, no sentido de trazer à tona, para quem não conhece ou nem conheceu, a partir da republicação, essa literatura, né? E é uma literatura não muito estudada ainda, né? Eu posso chamar essa literatura dos anos 50 em diante uma literatura recente. Porque qual é a nossa literatura, por exemplo? Nós já temos estudos sobre Nízia Floresta, sobre Ferreira Itajubá, mas nós precisamos de estudos sobre a literatura praticada por esses cronistas, a literatura de Paulo. O trabalho de Manuel Onofre é muito interessante nesse aspecto, né? Porque ele faz um balanço, ele, além de historiar, registrar, e, vamos dizer assim, até inclusive catalogar, colocar todos os autores um ao lado dos outros, né? Ele traz isso à tona. Eu acho que é isso que precisa, né? Esses trabalhos de reedição, eles vão por aí. Por isso, talvez, eu não acompanhe apenas como leitor, vamos dizer assim, a literatura atual, mais atual, vamos dizer, porque eu considero essa contemporânea ainda, né? Porque eles precisam de estudo ainda. Eu acho que é por aí. Ok, obrigado, Gustavo. Muito bom.